Prós e contras da castração pediátrica em cães. Muito se fala sobre a castração pediátrica em cães. É um assunto que não deixa ninguém indiferente, muito embora muita gente boa seja pela castração e muita gente boa seja contra a castração também. Então eu resolvi fazer esse vídeo para falar dos prós e dos contras da castração pediátrica em cães. Vou falar um pouquinho de gato também e talvez mesmo de cavalos, para fazer umas comparações. E vamos desenvolver então isso com os prós, os contras, a minha opinião pessoal e uma conclusãozinha. Vai ser um vídeo rápido. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e esse é o meu canal Amigo dos Bichos, para falar de castração pediátrica. Como eu disse, é um tema polêmico e encontra-se razões para se castrar e razões para não se castrar. Muita gente boa defende um lado como o outro, e no final das contas, é preciso escolher. Antes de mais nada, o que é a castração pediátrica? É uma castração que pode ser realizada após o desmame e antes da chegada da puberdade do filhote. Quando se fala de castração de fêmea, estamos falando de ovariectomia, a retirada dos ovários, ou, eventualmente, uma cirurgia um pouco mais completa e um pouquinho mais invasiva, uma ovariohisterectomia, com a retirada dos ovários e do útero, o que é relativamente coerente na medida em que o útero não tem mais função uma vez que os ovários são retirados. E existe sempre risco de inflamação, infecção. Quanto à castração do macho, que é uma cirurgia pouco invasiva, muito embora deva ser feita com anestesia geral, é a remoção dos testículos, também chamada orquiectomia. Existem vários estudos que abordam as vantagens e desvantagens da castração pediátrica, mas muito poucos falam da idade ideal para a castração. Existem estudos que mostram que não há alteração na saúde do animal ou no comportamento quando eles são castrados antes dos 6 meses de vida, comparado com outras castrações um pouco mais tardias. É bom saber. Uma coisa é certa, o animal tem que estar sadio no momento da castração. Há quem diga também que o momento do cio não é o momento ideal da castração. Com certeza não é o momento ideal, pois os órgãos reprodutores estão um pouco mais vascularizados em vista do cio, mas também não é um problema grave. Existem formas de se operar, existem protocolos a serem utilizados que não causam grande problema. Então isso, para mim, é um problema menor. Quais seriam as vantagens da castração pediátrica? Bom, a principal vantagem é a certeza de que o animal não vai reproduzir. Colocamos de lado todos os percalços ligados ao cio e ligados, no caso do macho, ao interesse por outras fêmeas. A castração ajuda, então, a controlar os comportamentos de ordem sexual, como marcação de urina, monta, cio, fuga, agressão, etc. Mas fica ainda o aspecto atávico da monta, em que os animais eles competem pela hierarquia e continuam montando uns nos outros de forma a subjugar. Esse é um comportamento que não diminui com a castração, que ela seja pediátrica ou não. Existem alterações comportamentais nos animais que são castrados, um pouco menos de ansiedade e corta-se também o risco de gravidez psicológica. Um outro detalhe é que os animais castrados normalmente têm a vida mais longa, que a redução dos comportamentos sexuais diminuem os riscos de atropelamento na hora de fuga, são questões de ordem estatística, hein? Transmissão de doenças infecciosas a nível sexual. A castração também diminui a incidência de tumores mamários estrogênio dependentes nas fêmeas. Carcinomas, prevenção de piometra, tudo isso é reduzido. No cachorro existe também, no macho existe também a diminuição do risco de hipertrofia prostática e mesmo de tumores testiculares por definição, já que eles são retirados. Quanto às desvantagens da castração pediátrica, essas desvantagens elas são subjetivas e não são oficialmente comprovadas. Existem, evidentemente, os riscos básicos de complicação cirúrgica no momento da anestesia geral e da cirurgia, muito embora a técnica cirúrgica para ovariohisterectomia e para castração de macho sejam protocolos muito simples e muito fáceis de controle. Mas existe também, estatisticamente falando, o aumento de incidências de certas patologias de terceira idade. Isso também se explica pelo aumento da longevidade dos cães. Então, essa desvantagem ela vem a partir de uma vantagem. E, de qualquer forma, essas causas estão ainda muito pouco estudadas.
Vários estudos foram feitos com o intuito de mostrar os efeitos negativos da castração pediátrica no comportamento, em adestramento, mas apresentando sempre muitas limitações nos métodos que foram utilizados. Em suma, não existem provas do efeito negativo da castração pediátrica no comportamento nem na capacidade de treino dos animais. Se é verdade que a castração reduz a taxa metabólica devido à ausência de hormônios sexuais, isso pode aumentar o risco de obesidade. Esses aspectos podem se controlar a partir de um controle de alimentação ou mesmo de exercícios. Uma outra coisa é que a castração pediátrica pode alterar o crescimento ósseo, devido ao atraso no fechamento das placas de crescimento dos ossos longos, na ausência dos hormônios gonadais. De qualquer forma, é certo que os cães castrados, assim como cavalos, quando eles são castrados, jovens, eles crescem, têm uma tendência a crescer mais do que eles cresceriam se a castração não fosse realizada, pois existe um aspecto hormonal no fechamento dos discos epifisários. A ovarioesterectomia das fêmeas, embora um pouco mais invasiva, é resultante de um protocolo muito conhecido, muito fácil de aplicar, e é uma cirurgia rápida, feita no animal saudável, não existe problema nenhum. Quanto à castração de macho, é importante que os 2 testículos estejam descidos, se não, em caso de criptorquidia, é melhor esperar que a puberdade se faça de forma que o testículo que está intraabdominal possa ser encontrado mais facilmente, e isso é uma complicação. Mas aí também é uma cirurgia muito fácil, que leva poucos minutos. Quanto à minha opinião sobre a castração, é mesmo uma questão de bom senso. Entre aqueles que são pela castração e que são contra a castração, na medida em que existem argumentos coerentes dos 2 lados, o que sobra é uma questão de escolha ligada ao conforto. Pessoalmente, eu sou pela castração pediátrica, e não apenas eu sou pela castração pediátrica, mas eu realizo a castração pediátrica já há dezenas de anos. E eu nunca tive nenhum problema pós-operatório, de perto ou de longe, ligado à castração. Eu vou dar como exemplo a escola americana, em que o cachorro é estimulado a ser castrado no momento do desmame e antes mesmo de chegar no seu lar definitivo. Esse procedimento é realizado há mais de 30 anos com protocolos definidos e é apoiado por organizações profissionais de médicos veterinários, incluindo a Associação de Médicos Veterinários Americanos, a Associação de Médicos Veterinários Canadenses, a Associação Americana de Hospitais de Animais, a Sociedade Americana de Prevenção de Crueldade Animal e a Associação Americana de Clínica de Felinos. Enquanto a escola europeia, que é um pouco mais individualista e que preza um pouco mais a liberdade individual, ela ou se radicaliza dizendo que castrar não é legal, porque você não gostaria que isso fosse feito com você, esse tipo de argumentação, que é um pouco rasa, ou esperar a possibilidade do cachorro ficar jovem, eventualmente cruzar uma vez e... Então, em todo caso, nos anos 90 e nos anos 2000, era o que predominava na Europa. Mas cada vez mais eu via a vontade de se aproximar da realidade americana. Com muita coisa, aliás, na Europa. Então, na minha opinião, a castração pediátrica não apenas não causa problema algum para quem diz que os órgãos sexuais dos animais não evoluiriam para um estágio adulto e ficariam com a dimensão juvenil. Eu não estou de acordo com isso. E quem defende a castração também não está. Então eu sou forte de olhar para os meus lados e tem muita gente boa não estando de acordo. É verdade que é um argumento forte, porque quando você diz isso, a pessoa... existe dúvida. Mas as dúvidas não existem. Isso não é apoiado por estudos científicos e não causa problema nenhum. Então todo indivíduo é fêmea no início. É por isso que eu digo, para quem não quer reproduzir o seu cachorro, a ideia de proceder à castração juvenil cedo, rápido, bem feito, é um ponto positivo e vai permitir que o seu cachorro se identifique como se fosse uma fêmea, mas sem o cio, resolvendo todos aqueles problemas que são ligados à dominância de ordem sexual, aos cios, aos odores masculinos na urina, à marcação. Então é muito boa saída para quem quer um animalzinho de estimação. Próximo vídeo, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Até breve.